A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 319º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro do apóstolo Tiago, capítulo 3 a 5. Reconhecer ardis e evitá-los. Virtudes cristãs e sua prática. No capítulo 3 destaca o versículo 1, Mestres. Aqui estão incluídos os pastores, dirigentes de igreja, missionários, pregadores da palavra ou qualquer pessoa que ensine a congregação. O professor precisa compreender que ninguém na igreja tem uma responsabilidade maior do que aqueles que ensinam as Sagradas Escrituras. No juízo, os mestres cristãos serão julgados com mais rigor e mais exigência do que os demais crentes. No versículo 6 destaca: a língua também é um fogo. Tiago enfatiza a nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, mentira, exagero, doutrinas falsas, calúnia, fuxico, jactância, etc. O crente maduro mantém sua língua sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Por causa dessa tendência de pecar com a língua, Tiago exorta a todo ser humano a ser ponto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. No versículo 14 destaco amarga inveja. Amarga inveja é o vício que impele a pessoa a cuidar somente dos seus próprios interesses. A inveja ou ambição egoísta na igreja é, primeiro, terrena, isto é, polui aquilo que é santo e que é do Espírito. Segundo, animal, isto é, não espiritual, carnal, sem o Espírito Santo. E terceiro, diabólica, isto é, inspirada por demônios. No capítulo 4 destaca o versículo 1, donde vêm as guerras e a peleja entre vós. A origem principal das contendas e conflitos na igreja concentra-se no desejo de reconhecimento, honraria, glória, poder, prazer, dinheiro e superioridade. A satisfação dos desejos egoístas torna-se mais importante do que a retidão e a vontade de Deus. Quando isso ocorre, surgem conflitos egocêntricos na congregação. Os causadores dessa situação demonstram que não têm o Espírito e que estão fora do reino de Deus. No versículo 2, guerreias. Esta palavra pode ser usada aqui figuramente no sentido de odiar. No versículo 3 destaco: pedis e não recebeis. Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e que desejam honra, poder e riqueza. Todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se não tivermos o coração cheio de desejos egoístas. As Escrituras nos dizem que Deus aceita somente as orações dos justos, daqueles que invocam em verdade, dos genuinamente arrependidos e humildes, e daqueles que pedem segundo a sua vontade. No versículo 4 destaco: a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é adultério espiritual, isto é, infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Significa acatar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade, porque é um Deus zeloso. Um exemplo de amizade desse tipo é a participação do crente em sociedade secreta, isto é, a filiação a lojas maçônicas, que existem juramentos, ritos e práticas religiosas antibíblicos e comunhão com os incrédulos,
coisas essas que estão proibidas pela palavra de Deus. O crente não pode pertencer a tais sociedades sem transigir com a doutrina cristã, com os padrões divinos, com o princípio bíblico da separação do mundo e com a lealdade a Cristo. No versículo 5 destaca o Espírito que em nós habita. A construção do versículo 5 em grego não é muito clara. Pode significar que a tendência moral do espírito humano é opor-se a Deus e ao próximo e desejar os prazeres pecaminosos do mundo. Porém, essa tendência pode ser alterada pela graça de Deus, pois alcança todos aqueles que humildemente aceitam a salvação em Cristo. No versículo 6 destaca: Deus resiste aos soberbos. Deve ficar gravado em nossos corações e mentes o que Deus aborrece o orgulho. O orgulho em nossa vida faz Deus rejeitar nossas orações e reter a sua presença e graça para conosco. É exaltado em si mesmo, que busca a honra e estima os outros a fim de satisfazer o seu orgulho. Afasta de si a ajuda de Deus. Mas para aqueles que, com humildade, se chegam a Deus, Ele lhes dá abundância de graça, misericórdia e de ajuda em todas as situações da vida. No versículo 8 destaco: chegai-vos a Deus. Deus promete estar perto de todos que se afastam do pecado, que purificam os seus corações e que invocam verdadeiramente arrependidos. A comunhão com Deus trará sua presença, graça, bênçãos e amor. No versículo 11 destaco: não faleis maus uns dos outros. É desprazer da lei divina do amor em relação a uma pessoa que está sendo acusada de algo. Primeiro, não procurar conhecer os detalhes da situação. Segundo, não falar com a própria pessoa que está sendo acusada. Em terceiro, difamar essa pessoa. No versículo 15 destaco: se o Senhor quiser. Os crentes, ao estabelecerem alvos e planos para o futuro, sempre devem buscar a Deus e a sua vontade. Não devem agir como o rico insensato. Pelo contrário, devemos reconhecer que a verdadeira felicidade e uma vida de beneficência dependem totalmente de Deus. O princípio pelo qual devemos viver deve ser: se o Senhor quiser. Se for sincera a nossa oração, faça-se a tua vontade. Estejamos certos de que o nosso presente e futuro estarão aos cuidados protetores do nosso Pai Celestial. E no versículo 16 destaco presunções. Quando a pessoa atinge o alvo estabelecido, a sua tendência é gloriar-se. Esta jactância vem da falsa suposição de que tudo quanto realizamos é produto do nosso próprio esforço e não da ajuda de Deus e do próximo. O Novo Testamento nos exorta a glorificar-nos em nossas fraquezas e na dependência de Deus. E por fim, o capítulo 5. Destaca o versículo 1: vós, ricos, chorai e pranteai. A Bíblia não ensina que todos os ricos são ímpios, no tocante à situação descrita por Tiago. Ela caracteriza muitos ricos atuais. A exceção é o rico que não é dominado pela riqueza, pelo contrário, usa para promover o Evangelho e ajudar os necessitados. No versículo 7, destaco: sede paciente até a vinda do Senhor. A volta de Cristo está próxima. Ele virá como juiz para castigar os ímpios e recompensar dos justos e livrá-los das injustiças que sofrem. A paciência é a virtude de suportar a injustiça e o sofrimento, as aflições, etc. Confiando a nossa vida nas mãos de Deus, tendo fé nele para corrigir todas as coisas na sua vinda. No versículo 9 destaco: o juiz está à porta. O motivo da nossa paciência e perseverança na fé é a vinda iminente do Senhor. Ele está à porta. É possível que esta porta não se abra até amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano, mas pode abrir-se a qualquer momento. No versículo 11 destaco a paciência de Jó. A palavra traduzida por paciência, do upomone,
seria melhor interpretada por perseverança ou resistência. É perseverar em meio a todas as provações, sem perder a fé em Deus. Essa paciência brota de uma fé que triunfa até ao fim entre o sofrimento. O fim das provações que o Senhor enviou a Jó revela que em todas as suas aflições Deus cuidava dele e sustentava na sua misericórdia. Tiago faz-nos saber que Deus tem cuidado de todo o seu povo e que, nos sofrimentos, ele o sustentará com amor e misericórdia. No versículo 13 destaco: está alguém entre vós aflito? Quando você enfrenta pobreza, aflição ou angústia, as Escrituras lhe convidam a buscar forças em Deus mediante a oração. Aproxime-se do seu mediador, Jesus Cristo. Ele representará você diante de Deus e intercederá por você. Ele dará misericórdia e graça para ajudá-lo em tempos de necessidade. Leve a sério a palavra de Deus que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se estivermos alegres no Senhor, devemos cantar-lhe hinos de louvor. No versículo 15 destaco: salvará o doente. Tiago está falando da doença física. Em caso de doença, o crente deve pedir as orações dos presbíteros ou dirigentes da igreja. Primeiro, é dever dos pastores e outros dirigentes da igreja orar pelos enfermos e ungí-los com azeite. Segundo, o azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com azeite estimula a fé. Terceiro, o que Tiago enfatiza como mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser proferida com fé, para que haja cura dos enfermos. O Senhor concederá a fé, conforme a sua vontade. Quarto, nem sempre as pessoas são curadas. Todavia, o dever da igreja é continuar buscando o poder divino sanador, por compaixão para com os enfermos e visando a glória de Cristo. No versículo 15 destaco: se houver cometido pecados. Tiago reconhece que a doença pode ser causada por pecado. Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor em oração, para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. A palavra "se" deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. No versículo 16 destaco: confessai e orai para que sareis. Este versículo nos mostra uma importante razão que nem sempre há cura divina entre os crentes. Os crentes devem confessar seus pecados uns aos outros e, de igual modo, orar contritamente uns pelos outros. O pecado na igreja estorva as orações dos crentes e impede a manifestação do poder sanador divino na congregação. Ainda no versículo 16 destaca: oração por um justo pode muito. A oração do justo realiza muitas coisas. A oração do justo, primeiro, leva-o mais perto de Deus. Segundo, abre o caminho para uma vida cheia do Espírito. Terceiro, dá-lhe poder para servir e para a devoção cristã. Quarto, edifica-o espiritualmente. Dá-lhe compreensão da provisão de Cristo por nós, inclusive a intervenção divina no curso da natureza. Creia que a oração feita por um justo pode mudar as coisas e as circunstâncias. Primeiro, devemos tomar cuidado para não aceitar nenhum ensino que estrague nossa fé quanto ao poder da oração, levando a Deus a intervir em nossa vida. Um desses falsos ensinos é o conhecimento da fatalidade, a noção pagã afirmando que tudo que fazemos e tudo que nos acontece é fixado imutavelmente de antemão, muito tempo antes de sua ocorrência. A crença da fatalidade é contrária às Escrituras e leva a pessoa a crer que tanto o bem quanto o mal são absolutamente pré-determinados e inalteráveis, e que de nada adianta a fervorosa oração da fé pelo justo. Segundo as Escrituras ensinam que Deus lida com os seus filhos, não através do determinismo absoluto, mas
pela providência divina mediante a qual ele comunga com os justos e responde suas orações. Nossas orações e nossa fé em Deus fazem com que aconteçam muitas coisas boas e que, de outra forma, não aconteceria. E por fim o versículo 19: se alguém dentre vós se tem desviado. Preste atenção. Os crentes devem fazer o máximo esforço para trazer de volta a Deus aqueles que se desviam da verdade. A salvação de um irmão desviado sempre deve ter alta prioridade na consagração. Se o desviado voltar a Cristo, aquele que o converter terá salvo da morte a sua alma, isto é, a morte espiritual e a eterna separação de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.